Orações independentes, aula de língua portuguesa, terceiro ano, professor Delcimar Medeiros. Nesta aula vamos falar sobre orações independentes, ou seja, período composto por coordenação. As orações independentes são aquelas que não dependem uma das outras. Às vezes são ligadas apenas pelo sinal de pontuação ou até mesmo pelos conectivos. É importante, né, a utilização e aprender essas orações que nós chamamos independentes, pela importância que ela tem na construção do texto, né, quando nós estamos compondo as nossas redações. Oração independente, o mesmo que oração coordenada. É aquela que se coloca do lado de outra sem desempenhar função sintática. São sintaticamente independentes. São ligadas por conectivos ou justapostas, ou seja, separadas por uma vírgula. Veja o exemplo. O presidente falou aos jornalistas e se despediu em seguida. Nós temos aqui a primeira oração. O presidente falou aos jornalistas. Observe que esta oração, se separasse da outra, ela continuaria com sentido. A segunda oração, ela se inicia por uma conjunção. E se despediu em seguida. Essa segunda oração também, se separada, mesmo excluindo a conjunção, ela terá sentido. Então, no caso, duas orações independentes que têm sentidos próprios, não necessitam um sentido da outra. As orações coordenadas são classificadas em sindéticas e assindéticas. As orações assindéticas são as orações coordenadas que não são introduzidas por conjunção. Vejam o exemplo. Tudo nasce, tudo cresce, tudo morre. Nós temos aqui 3 orações. A primeira, tudo nasce. A segunda, tudo cresce. E a terceira, tudo morre. Vejam que mesmo que elas tenham o mesmo sujeito, elas têm sentido próprios e são orações independentes. A segunda, digamos assim, as sindéticas são aquelas orações coordenadas introduzidas por conjunção. Veja um exemplo. Não choveu nada este ano, pois o sertão está seco. A primeira oração era uma oração independente, não choveu nada este ano. A segunda, depois da vírgula, vem o conectivo, pois o sertão está seco. Também, separadamente, ela terá sentido. Então, duas orações independentes. Vocês podem perceber que, tanto nas orações sindéticas como nas sindéticas, as orações são separadas por vírgulas. Mesmo que a oração, digamos assim, sindética, ela seja iniciada por uma conjunção, ela é separada da oração sindética por uma vírgula. Então, isso é muito importante saber que as orações sindéticas e assindéticas são separadas por vírgula. Há essa necessidade. Exceção da conjunção i, que não exige, se no caso, nas duas orações, a segunda oração tiver um sujeito diferente, haverá a necessidade de colocar a vírgula. Mas se os dois forem o mesmo sujeito, não haverá necessidade de pôr a vírgula. As orações coordenadas sindéticas, elas podem ser aditivas, são aquelas que dão uma ideia de sequência ou adição de fatos ou acontecimentos. Essas orações são articuladas por meio de uma conjunção aditiva, e ou nem. O exemplo, eu não vou comer salada, nem vou tomar suco. Veja que você adicionou duas ideias negativas. A primeira, a de não comer salada, e a segunda, de não tomar suco. As adversativas são aquelas que se opõem àquilo que se declara na primeira oração. Elas são articuladas por meio de uma conjunção adversativa. Porém, mas, todavia, contudo, no entanto, entretanto e não obstante. O exemplo,
Eu queria ficar em casa, porém preciso ir ao banco. Veja que a segunda ideia se opõe, contraria a primeira ideia, o desejo de ficar em casa e a obrigação de ir ao banco. Aí há diversidade. As alternativas são aquelas que excluem o conteúdo da outra. Essas orações são articuladas por meio de uma conjunção alternativa ou pelos pares quer, quer, já, já, ora, ora. Veja um exemplo. Viajarei de avião ou pegarei um ônibus. Aí a questão de excluir uma coisa de outra. A atitude de viajar pode ser do avião ou do ônibus. As conclusivas, quando expressam uma conclusão ou uma consequência lógica baseada na primeira oração. Elas são articuladas por meio de uma conjunção conclusiva. Logo, portanto, pois, assim, então, por isso, conseguinte, de modo que, de forma que, em vista disso. O exemplo: fez uma cirurgia, por isso não irá à aula. Veja que a segunda oração, a respeito da primeira, é uma conclusão de não ter ido à aula por ter feito uma cirurgia. E as últimas, digamos assim, orações sindéticas são as explicativas. São aquelas que expressam uma explicação para o que é dito na primeira oração. Elas são articuladas por meio de uma conjunção explicativa. Porque, que e pois. Ela estava comemorando, porque foi aprovada. Veja que a comemoração, a alegria, é feita através de quê? Daquilo que aconteceu, que foi a aprovação no estudo, na escola, no vestibular e outra coisa importante, no concurso, né? Então, gente, aí nós tivemos as 5 orações sindéticas: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Só recapitulando o que nós estudamos nesta aula. As orações independentes são as orações coordenadas. As orações coordenadas são aquelas orações que uma não depende do sentido da outra. Elas podem ser sindéticas e assindéticas. As sindéticas são aquelas que são iniciadas por meio de conectivos, conjunções. As assindéticas são aquelas que dispensam as conjunções. As orações sindéticas elas podem ser aditivas, podem ser adversativas, elas podem ser alternativas, conclusivas e explicativas. Então, o que nós estudamos nessa aula? Dizendo o seguinte: a importância de você aprender as orações independentes, o período composto por coordenação, para que você possa organizar, tornar o seu texto mais coeso, principalmente pela utilização das vírgulas que são exigidas por elas.